Olá moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando a respeito de um novo conteúdo, as grandes navegações. Nós vamos iniciar falando das causas primordiais das grandes navegações. Os historiadores, eles costumam apontar diversas causas para o que impulsionou, o que viria a motivar, impulsionar o homem moderno a lançar-se aos mares, aos oceanos. Basicamente, nós temos aí, que podemos destacar, 4 causas primordiais. Primeiro, foi a busca por rotas comerciais. Em 1453, houve um domínio islâmico, muçulmano, em algumas rotas alternativas que os mercadores ocidentais utilizavam para chegar à Índia, local cujo qual eles comercializavam as especiarias. Lembrando, qual a importância das especiarias? Principalmente a preservação de alimentos. Era uma forma de conseguir manter e mesmo tratar os alimentos da época. Olha só, a gente está falando de uma época que não existe essa ideia de ter uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um forno como nós temos hoje. Então as especiarias para eles eram riquezas, eram maravilhas, e eles precisavam muito desses produtos. Então a primeira razão foi buscar uma nova rota. Então eles tinham que buscar um novo caminho, seja contornando o continente africano, ou mesmo outra rota que eles vão tentar chegar à região oriental. Uma segunda razão teria sido uma causa religiosa. Havia também o interesse de evangelizar os povos. Durante muito tempo, a gente restringiu a interpretação de que a igreja só queria controlar o povo. Porém, hoje os historiadores reconhecem que havia também, no fundo, um interesse de expansão de fé. Especialmente no século XVI, que a igreja começa a enfrentar diversas afrontas ao seu poder, seja através da expansão islâmica e domínio de algumas rotas, seja através do surgimento de outras vertentes cristãs, como o protestantismo, ou mesmo ali pela questão de movimentos que contestam a fé, como o Renascimento, depois mais à frente o Iluminismo. Então a igreja queria expandir a sua fé para outros povos, para locais que ainda não tinham chegado. Então havia também um interesse de evangelização. Um terceiro fator era, evidentemente, também a busca de riquezas. A gente tem essa consciência que nessa época eles queriam ser ricos, eles queriam ser poderosos. Havia o interesse de fortalecer os reinos, havia aquele interesse de fortalecer a figura do rei. Lembrando, você é forte, você tem prestígio, você é poderoso quando você tem metais. Então havia sim também o interesse de procurar metais preciosos. Um quarto fator também, e não menos importante, é a curiosidade. O ser humano ele é curioso por natureza. Nós, enquanto a nossa natureza, nós temos curiosidade. E essa curiosidade faz com que o homem acabe buscando uma explicação. Ora bolas, curiosidade em quê? Sim, desde a época medieval, eles acreditavam em monstros, em paraísos, tudo isso espalhados pelos oceanos, pelos mares. Acreditavam que havia monstros dentro dos oceanos. Tudo isso, ao mesmo tempo que lhes dava medo em lançar aos mares, também causava uma curiosidade em querer chegar a esses locais, em querer visualizar esses monstros. Então havia também essa vontade de se lançar ao mar para de repente conseguir encontrar uma dessas crenças que eles tinham. Inclusive, normalmente as embarcações muitas vezes não eram tão bem estruturadas. Uma embarcação poderia sair e não voltar mais. Isso acontecia muito. A embarcação no decorrer do mar se perde, os tripulantes acabam vindo perder a vida. E isso reforçava a crença deles de que aquelas pessoas que haviam ido e não voltado teriam sido capturadas. Então, há outras razões? Claro que sim. Só que o que nos interessa são esses 4 aspectos primordiais.